Recentemente, a comunidade de jogos de cartas foi surpreendida por mudanças inesperadas e bem negativas em alguns de seus jogos favoritos. Essas mudanças costumam afetar o interesse do jogo para alguns, mas como os jogadores de card game geralmente se mantêm no gênero, muitos estão procurando novos títulos para jogar. Oi! Eu sou o Victor e hoje eu quero dizer por que você, que gosta de jogos de cartas, deveria ou não jogar Legends of Runeterra. Imaginem um jogo de cartas que combina o melhor de dois mundos: o minimalismo de Hearthstone e a interatividade de Magic the Gathering. Bem-vindos a Legends of Runeterra. O jogo é filho desses dois pais, adotando o sistema de mana do Hearthstone com a torção incrivelmente elegante, a mana de feitiço. Aqui, até 3 manas não utilizadas são armazenadas para serem utilizadas posteriormente, podendo ser utilizadas apenas em alguns tipos de cartas. Do Magic the Gathering, o lore absorveu muito da interação entre os jogadores, que podem responder os efeitos do adversário numa pilha de funcionamento simplificado em relação ao MTG. Alguns elementos comuns de ambos os jogos também aparecem aqui: o uso de unidades como elemento principal, o poder das cartas serem ancorados no seu custo de mana, o total de pontos de vida, que é 20, embora no Hearthstone seja 30, né? Mas o que realmente define o lore é a sua interatividade. As partidas elas são divididas em rodadas e cada rodada é dividida em turnos que são compartilhados entre os dois jogadores. Ambos compram cartas e restauram sua mana completamente no início de cada rodada, embora apenas um jogador possa atacar normalmente. Isso adiciona uma nova camada estratégica ao jogo, o que o torna muito mais interessante. Lore também é um deleite para os olhos, com gráficos impressionantes em relação aos seus competidores, efeitos visuais muito bons, animações de level up que são um charme à parte e uma interface de usuário excelente. As cartas são belamente desenhadas e os cenários, as arenas, são incríveis, principalmente quando você compara com os concorrentes. O Hearthstone, que na minha opinião envelheceu um pouco mal com seus desenhos, e as arenas de Magic sempre pareceram muito genéricas. Os engenheiros da Riot também estão de parabéns em relação ao código do jogo, porque ao longo de 3 anos de existência, pouquíssimos bugs comprometeram a integridade do Runeterra e mesmo assim eles foram resolvidos dentro de uma janela de tempo aceitável. Imagine que você acabou de descobrir um mundo novo, cheio de possibilidades e maravilhas. E agora imagine que esse mundo não é só fascinante, mas também lhe dá a oportunidade de conquistar grandes prêmios sem precisar gastar um único centavo. Parece bom demais para ser verdade? Pois é, o Legends of Runeterra ele possui um modelo de economia justo e generoso, que dá aos jogadores a chance de conseguir exatamente as cartas que precisam para montar os seus decks sem depender de pacote randomizado. Você consegue a coleção completa de cartas, inclusive, sem ter que gastar um centavo se você quiser. E o melhor de tudo é que esse sistema não é apenas uma promessa que foi feita pelos desenvolvedores, mas sim uma realidade. Mesmo 3 anos após o lançamento do lore, os jogadores continuam tendo acesso a uma economia que prioriza a gratificação dos usuários em detrimento dos lucros dos desenvolvedores. Afinal, o objetivo da Riot Games é proporcionar uma experiência de jogo satisfatória e justa para todos, independentemente de quanto dinheiro você tenha disponível para investir. Ao contrário de outros jogos de cartas em que a rotação obriga os jogadores a sempre renovarem as suas coleções, e isso é utilizado de uma forma para poder movimentar a economia, no Runeterra, por exemplo, a rotação ela é feita de uma forma mais inteligente e menos agressiva. O jogo ele optou por remover do formato padrão cartas de design mais problemático, que limitam as possibilidades do jogo, e cartas que sequer são usadas e cujos fortalecimentos impactariam negativamente no meta. Isso significa que, em vez de gastar dinheiro com novas cartas, você vai poder concentrar os seus esforços em aprimorar suas habilidades e estratégias sem se preocupar em ficar para trás em relação a outros jogadores. Em suma, em resumo, a economia de Runeterra é um modelo que deveria ser seguido por outros jogos de cartas, porque ele demonstra que é possível oferecer uma experiência de jogo de qualidade sem explorar os jogadores. Se você está cansado de jogos em que precisa investir muito, lore é a escolha certa para você. Hoje, os jogos não são apenas jogos, né? São serviços. E se tem uma empresa que entende isso como poucas, é a Riot. E Legends of Runeterra é um dos jogos que mais ilustra isso. Porque desde o seu lançamento, o Legends of Runeterra recebe atualizações constantes, com novos recursos, balanceamentos e expansões de cartas. Tudo isso para manter o jogo fresco, atualizado e repleto de desafios. A Riot tem inclusive o hábito de ajustar cartas e interferir no meta constantemente, o que pode parecer um pouco intrusivo para alguns jogadores, mas é exatamente isso que mantém o jogo vivo e em constante evolução. E assim, o jogo se torna muito mais do que apenas uma coleção de cartas, né? Ele é uma comunidade vibrante, com uma fonte constante de desafios, aprimoramentos e, acima de tudo, um verdadeiro laboratório de ideias. Sempre que uma mudança acontece,
a gente tem muitos decks novos aparecendo. E uma das coisas mais fascinantes sobre Legends of Runeterra é justamente a riqueza de detalhes presentes no universo em que o jogo se passa. A equipe de narrativa do jogo conseguiu, inclusive, criar um mundo que é envolvente, com histórias e personagens que são interessantes e dão vida a essas cartas que a gente joga. As linhas de diálogo no jogo são completamente dubladas e as interações entre as cartas na mesa trazem uma profundidade emocional ao jogo que é difícil você encontrar em qualquer outro concorrente no gênero. É incrível você ver como as cartas são capazes de contar uma história em si mesmas e como o encaixe perfeito de certas cartas pode criar uma narrativa única. Só que o universo de Runeterra não é apenas uma série de histórias separadas, ele é um mundo coeso, bem construído, com suas próprias mitologias e lendas, não muito diferente de Dominaria ou de Azeroth. Runeterra é um prazer de ser explorado. Cada nova atualização e expansão traz novos personagens e histórias, expandindo ainda mais esse mundo. Para quem é fã de storytelling, é difícil você não se apaixonar pelo universo de Legends of Runeterra. As histórias e os personagens são bem construídos e a experiência do jogo acaba sendo muito enriquecida por essa profundidade narrativa. É um universo que vale a pena explorar e se perder por horas a fio. O competitivo do lore é um de seus pontos fortes também, sendo uma parte importante da experiência de jogo. A Riot Games tem apoiado ativamente a comunidade competitiva desde o início e estamos nesse momento no 3º ano de competições em andamento. Embora o jogo não tenha tido ainda grandes eventos presenciais no ocidente, existia uma série de torneios realizados a cada 2 meses, nos quais os jogadores de todo o mundo disputavam por uma premiação total de $20 mil. E não se engane, porque a qualificação para esses torneios não era difícil. Recentemente, a Riot implementou o Runeterra Open, um novo torneio que é gratuito e aberto para qualquer jogador. E esse Runeterra Open também vai oferecer premiação em dinheiro e ainda concede uma vaga direta para o Mundial do jogo, o que tem ajudado a aumentar inclusive a popularidade nas últimas semanas. No Brasil, a comunidade competitiva é muito forte, com torneios abertos e gratuitos acontecendo diariamente. Além de ser uma ótima oportunidade para competir contra outros jogadores, esses torneios também oferecem recompensas em moedas do jogo para quem vence. É uma ótima maneira, inclusive, de você experimentar o lado competitivo e testar suas habilidades contra outras pessoas. Só que, gente, nem tudo são flores, né? Existem alguns pontos fracos no Runeterra que podem afastar você do jogo. As funcionalidades, por exemplo, elas demoram. Apesar de estar no mercado há 3 anos, Legends of Runeterra ainda não implementou funcionalidades básicas que a comunidade vem pedindo há muito tempo. E é bem chato, por exemplo, um jogo moderno não ter um histórico de partidas dentro do próprio client, o que faz com que os jogadores acabem tendo de recorrer a sites terceiros para acessar informações simples, por exemplo. Além disso, é frustrante que ainda não exista um sistema de replays ou um modo espectador que permita uma visão mais detalhada de partidas entre amigos. E a falta de recursos sociais como guildas e clãs também deixa a desejar em termos de comunidade e interação entre os jogadores. Embora a Riot tenha mencionado que algumas melhorias estejam previstas na agenda de 2023, eu fico meio triste que essas coisas são mais básicas, ainda não foi implementado, mesmo sendo um jogo que está em constante evolução. A falta de ação a esses pedidos da comunidade é algo que pode inclusive afastar muita gente. Apesar de fazer parte da família Riot, Legends of Runeterra é frequentemente deixado de lado em comparação a outros jogos populares da empresa. Ao contrário de LoL e Valorant, que recebem a atenção constante da Riot, o Runeterra é um produto de nicho menor e não está nem mesmo disponível na China, que é o maior mercado de jogos do mundo, em que esses 2 outros títulos estão. Enquanto isso, eventos, animações e torneios são frequentemente organizados para esses jogos mais populares, os irmãos mais velhos. Legends of Runeterra acaba sendo muitas vezes deixado de lado e deixando de fora. Magic the Gathering, por outro lado, ele acaba sendo o principal produto da Wizards of the Coast e até mesmo um dos principais produtos da Hasbro hoje, que é a empresa que é dona da Wizards. Legends of Runeterra, por outro lado, é claramente uma adição menor ao catálogo de jogos da Riot. Em alguns momentos, o lore pode se tornar um tanto monótono e carente de momentos emocionantes. Ao contrário de outros jogos de cartas, não há aqui uma sensação de empolgação quando você abre uma carta rara ou alcança algo difícil e inesperado. Em vez disso, a maior parte dos momentos marcantes do Runeterra acontecem dentro das partidas e estão mais limitadas a viradas impressionantes ou combos que são feitos durante o PVP. Só que isso é tudo muito eventual e não deixa um impacto duradouro. No entanto, ainda que exista um novo sistema de títulos, ele está em beta, tá? O que pode parecer promissor, mas a verdade é que ele ainda precisa ser mais desenvolvido e refinado para poder oferecer a emoção e a experiência satisfatória que alguns jogadores desejam. O mundo dos jogos de cartas digitais ele é complexo e desafiador, obviamente, com cada título procurando trazer sua própria marca, que seja única para o campo. Só que quando se trata de Legends of Runeterra, parece que o pessoal se perdeu em algum lugar ao longo do caminho.
Porque enquanto os jogadores de jogos como Magic e Hearthstone apreciam as profundezas mecânicas de suas respectivas séries, aqueles que se aventuram no Runeterra às vezes costumam se sentir confusos e desorientados. Tem gente que diz que o jogo é muito simples, tem gente que diz que o jogo é complicado demais, mas a maioria do público concorda que falta algo. E claro, tá? É fácil a gente culpar a idade relativamente jovem do jogo em uma comparação com seus predecessores. Só que, mesmo passados 3 anos, Runeterra ainda não conseguiu encontrar o seu lugar no mercado de jogos de cartas digitais. Muita gente diz que ele não tem a complexidade do Magic, muita gente diz que ele não tem o minimalismo do Hearthstone, mas em vez disso, né, parece que o Runeterra está preso em algum lugar no meio enquanto luta para encontrar o seu caminho para o topo. Infelizmente, o lore nunca conseguiu transmitir a sensação que o formato limitado de jogos de cartas pode proporcionar. Seja com um selado ou um draft, não importa, tá? A emoção de você construir um deck com uma porção limitada e testar suas habilidades não está presente hoje no jogo. E ela já esteve. A Riot Games tentou criar sua própria versão do formato com as expedições, mas ele acabou sendo um fracasso e foi descontinuado. E agora, para quem anseia por um desafio no formato limitado, só resta esperar por uma promessa da Riot de um novo modo de jogo para agora 2023. Enquanto isso, jogadores que gostam de competir com decks construídos a partir de uma seleção limitada de cartas, de novo, seja draft, seja selado, precisam ir para um outro lugar para saciar essa sede de aventura. Tá aí, eu tentei ser o mais honesto e imparcial possível e apresento para vocês 5 razões pelas quais vocês devem jogar Legends of Runeterra e 5 razões pelas quais vocês não devem. E aí, o que é que você achou? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.